Oi pessoal, esse é o Especial Profissões e no vídeo de hoje nós vamos falar com o Paulo Henrique Lima. Ele é palestrante e também treinador de desenvolvimento pessoal. Ele vai falar um pouquinho sobre técnicas de leitura dinâmica e memorização, o que é muito importante para ter foco nos estudos. Então, ficaram curiosos? Então, bora para a entrevista? Então, Paulo Henrique, muito obrigado por aceitar o nosso convite, conversar conosco e falar um pouquinho sobre as suas experiências. Seja bem-vindo. Obrigado. É um privilégio estar aqui com vocês, a gente poder compartilhar um pouquinho aí do conhecimento que a gente vem aprendendo aí durante esses anos, porque a vida é constante aprendizagem, né? Porque a gente puder somar, vou usar uma frase que eu aprendi há 20 anos atrás com um amigo que não é somar, é exponenciar, né, o conhecimento. É verdade, é aumentar cada vez mais, né? Não é só somar. Exatamente. Então a gente tem que, nós, além de somar, né, exponenciar, a gente tem que multiplicar. Você, tem que multiplicar esse conhecimento, gerar valor, né, na vida de cada pessoa. E para a gente começar, eu gostaria de saber qual é o objetivo do desenvolvimento pessoal? O desenvolvimento pessoal, ele parte do princípio de trabalhar o melhor de cada pessoa. A pessoa se autodesenvolver, a pessoa se transformar numa pessoa autodidata. Então ela aprende constantemente. E para isso ela precisa de alguns fatores, né, que ela precisa trabalhar em si próprio, como disciplina, planejamento. Ela precisa aprender a entender como funciona a mente dela, como ela pode aprender mais rápido, ter muito mais qualidade, não só pessoal, como profissional também, né? Porque tem que ter um equilíbrio. Não adianta a pessoa ela querer, eu quero ter uma vida extraordinária, sem ter um trabalho extraordinário. Então, tudo está relacionado, né? Então, o desenvolvimento pessoal é exatamente isso. É você trabalhar o melhor que você tem, buscar uma vida de alta performance. Então, isso é desenvolvimento pessoal. Muitas pessoas hoje deixam esse fator de lado, né? Então, elas querem ter algo e elas esquecem outras áreas da vida. Ou ela simplesmente para no tempo, ela deixa ser levada pela vida. Então, o ser humano hoje que busca hoje ter um alto desempenho, ela tem que se desenvolver constantemente. Então, isso é desenvolvimento pessoal. É buscar sempre a evolução, né? A evolução em si próprio, não somente para a carreira profissional. No geral, em tudo. Sim, em diversos aspectos da vida. A gente tem hoje a área espiritual, que é muito importante. Nós temos a área de relacionamento, que é muito importante. Tem pessoas, Laís, que, por exemplo, tem uma vida extraordinária, um emprego fantástico, só que na área do relacionamento a pessoa ela é fraca. Então, quando nós criamos um equilíbrio, que eu costumo chamar, né, de ter uma vida de alta performance com um estilo de vida no qual a pessoa deseja, ela almeja, né, ela tem que trabalhar essas áreas, todas as áreas. Então, todas têm que estar em equilíbrio, né? Até uma pergunta que eu faço no treinamento que eu realizo aqui, eu tenho algumas mentorias, e algumas mentorias que eu faço, eu pergunto para a pessoa, qual nota você daria para cada área da sua vida? É raro a pessoa que fala, poxa, e ela começa a ver, fala, há um desequilíbrio, né? Eu preciso trabalhar isso daí. É aquela questão, a gente precisa buscar estar bem primeiro conosco, né? Porque se a gente não está bem com a gente mesmo, tudo vai desandar, tudo vai começar a ter problemas, né? O trabalho, o relacionamento, a questão social. Então, eu acho que essa é a base, né? A base do que você faz, do que você dá mentoria. Sim. Imagina o seguinte, como é que você consegue gerar valor para outra pessoa, sendo que você não tem nem seus próprios valores? Sim. Você não cuida de si próprio. Então, o ideal para cada ser humano, para cada pessoa, é buscar isso daí, né? Cada área da vida dela, ela pontuar e saber qual área ela tem que trabalhar, né? E aí ela vai saber, poxa, eu preciso buscar mais informação, mais conhecimento nessa área, preciso ser uma pessoa melhor nessa área.
né? E aí entra o autoconhecimento. Você é autodidata. Né? Então é isso que Então, eu costumo dizer o seguinte, posso usar uma pequena analogia com você? Claro, claro. Todo ser humano, eu, você, nós temos camadas, né? Camadas. E essas camadas, vamos chamá-las de crenças, né? Essas camadas nos formam. Nós somos moldados, hoje, o Paulo, a Laís, nós somos moldados segundo tudo aquilo que nós passamos na nossa vida. E o que acontece? Nós temos essas camadas que nos moldam, que são as nossas crenças. E elas que influenciam no nosso relacionamento com outras pessoas, intrapessoal, interpessoal, no nosso trabalho, na nossa relação com, por exemplo, com colegas de trabalho. Tudo é uma relação interpessoal e intrapessoal. No relacionamento conjugal, profissional, financeiro. Então, todas essas áreas, aquilo que nós temos em nossa mente, né? Então, o trabalho hoje de um treinador, eu me coloco como um treinador nessa área, é exatamente isso, né? Fazer a pessoa encontrar ela mesma, ela descobre onde ela precisa trabalhar e aí é feito um trabalho, né, em cada área. Aí, quando ela consegue buscar pelo menos uma nota acima de 8 em cada um, é quando ela fala, poxa, agora eu tô tendo um estilo de vida que eu quero. E até tá atrás de você essa placa, e é uma das minhas perguntas, do seu slogan, né? O slogan da sua empresa, que é Formando Mentes Poderosas. Aí, ó, Formando Mentes Poderosas. E eu gostaria de saber o que é uma mente poderosa para você. Vamos lá. Uma mente poderosa, ela é, como eu te falei, uma filosofia de cada pessoa. Por quê, Laís? Todo mundo tem uma mente poderosa. Eu, você só precisa aprender a desenvolver essa habilidade. O que é hoje ter uma mente poderosa? Eu posso fazer uma pergunta para você? Pode. O que para a Laís hoje seria ideal para ela poder falar assim, poxa, eu tenho uma mente saudável, uma mente que eu penso em alguma coisa, isso me leva em direção daquilo que eu quero, né? E alcanço os meus objetivos. O que seria para você ter uma mente dessa forma? Eu acho que para mim seria saber controlar os pensamentos negativos e as sensações que desestimulam. Ótimo. Então, olha só, nós falamos sobre sensações. Sensações são todos comandos do próprio cérebro. Quando você tem domínio, não domínio, mas habilidade de entender o seu cérebro, sua mente, como ela funciona, quando você entende como você processa as informações, você consegue controlar todo e qualquer pensamento que entra na sua mente. Você é responsável por eles. Então, você ter uma mente poderosa hoje é você desenvolver a habilidade de controlar seus próprios pensamentos, criar crenças fortalecedoras e que essas crenças vão fazer você ir de encontro com aquilo que você realmente deseja. Não sei se você já é uma pessoa que costuma ler. Sim, costumo. Qual é a melhor forma hoje de você abrir tua mente? No meu caso, né, nesse quesito, buscando conhecimento, lendo sobre o tema, entendendo como que funciona, muitas vezes até o processo do pensar, que a gente acha que é super simples e não é. Então eu procuro ler sobre o tema, para eu entender. Exatamente isso. Quando nós falamos de ter uma mente poderosa, é quando você entende o que é conhecimento, você vai buscar conhecimento e esse conhecimento transforma a sua vida, ele causa mudança. A pessoa que tem uma mente poderosa não é aquela que encontrou o ápice, aquilo que encontrou o estado lá em cima, pô, eu sou supra-sumo, não é isso. É aquela que está em constante evolução, em constante processo de mudança. E é isso que eu defino. O slogan eu coloco mentes poderosas, porque a pessoa, depois que ela passa por esse encontro, eu chamo essa formação, os treinamentos que nós temos, de encontro. Então, uma vez que ela teve um encontro consigo mesmo, ela passa a ter uma mente diferente. Vou usar até uma frase que eu costumo falar para os alunos. Quando nós nascemos, você não recebe um manual do teu cérebro. Não sei se veio junto com... Não, comigo não veio. Nem no meu. Então tá tudo certo. Então, até aí tá
Não somos diferentes. É. A ideia dessa transformação é você ter esse manual do teu cérebro e, a partir disso daí, você começar a ter essas mudanças, né? Ser uma pessoa transformadora, realizadora. Então, é isso, ser uma mente poderosa. A cada dia você vive uma novidade. E você, além do desenvolvimento pessoal, você também dá mentorias e cursos sobre leitura dinâmica e técnicas de memorização. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ambas as técnicas. Então, assim, leitura dinâmica, ela parte também do princípio do autodesenvolvimento profissional e pessoal. Porque a leitura dinâmica, ela desenvolve a habilidade na pessoa, não só para aumentar a velocidade de leitura. Porque se você começar a ler muito, sua velocidade de leitura, ela vai subir um pouco. Sim. Mas ela vai te ensinar técnicas para você ler 4, 5, 6 e até 10 vezes mais rápido, com assimilação daquilo que você está lendo. Então, você vai ler um livro, por exemplo, você tem a capacidade de ler um livro em 1 hora, em 2 horas, entender totalmente o livro, fazer um mapeamento desse livro dentro da sua mente, e a diferença de muitas pessoas por aí é que você lê um livro, você quer informação. Na leitura dinâmica, você aprende a ter conteúdo. Então, você aprende a transformar todo aquele livro em pensamento. E aquele pensamento vira conhecimento. E isso desenvolve a pessoa de forma, assim, infinita, né? Então, a leitura dinâmica, ela fortalece na área profissional, ela traz um fortalecimento na área profissional, porque você vai se desenvolver lendo muito mais. Eu costumo dizer para uns alunos, até recentemente estava falando com um aluno hoje, ele falou: Paulo, eu queria fazer um curso, só que esse curso custa muito caro. Eu falei: peraí, então vamos lá, vamos na internet, dá uma olhada no livro dessa pessoa, quanto que custa? R$50. Então, eu tenho o curso dele por R$50. Então, você já pode dar o primeiro passo. Esse livro vai te trazer o conhecimento que você precisa, né? Então, a leitura dinâmica, ela não foi criada hoje. O meu método, assim, eu desenvolvi algumas coisas, potencializei algumas coisas dentro da leitura dinâmica, mas ela já existe há mais de 60 anos. Ela foi criada, a leitura dinâmica, ela foi criada por uma professora norte-americana chamada Evelyn Wood. E desde então, a leitura dinâmica, ela vem evoluindo. Então, imagina hoje a Laís podendo ter uma capacidade de ler o livro em 1 hora. Quantos livros você conseguiria ler no mês? Em 1 hora, sim, se eu conseguisse pegar um livro por dia, seria ótimo, imagina? Se transformar num Bill Gates. Porque eu adoro ler, eu gosto muito de ler. Só que eu percebo que com a correria do dia a dia, quando você tenta ler um livro, eu não consigo assimilar, eu não consigo entender, aí eu começo a cabeça a ficar cansada, aí o livro demora muito para ler. E antes eu lia bastante, assim, lia com bastante frequência. E aí eu venho percebendo que por conta do cansaço, do estresse, a gente vai diminuindo, né? A gente não consegue ter o foco ali na leitura. Exato, então, é como eu te falei, a leitura dinâmica, ela não, pelo menos no nosso método, né? Eu não foco só na velocidade de leitura. Eu trabalho na área comportamental do aluno, porque o estresse, o dia a dia, planejamento de tempo, organização de tempo, tudo isso é fundamental, porque não adianta você fazer um curso para aprender a ler mais rápido, sendo que se você não souber organizar seu tempo, se você não souber trabalhar seu estado emocional, Sim. No dia que você estiver estressada, como é que você pode mudar a intensidade do teu pensamento naquele momento que você está nervosa, chateada, que você está cansada, e você quer mudar essa intensidade que você tem de pensamento para você poder sentar e ler um livro durante 1 hora, porque esse livro ele vai te trazer boas sensações, vai mudar teu padrão de pensamento e vai te deixar mais relaxada. Leitura dinâmica é assim. Imagina que leitura dinâmica, ela vem para um mundo hoje que tempo é escasso. Qual é a maior moeda que existe? Tempo. Tempo não é negociável. Nós saímos numa era industrial, que já começou a ter uma ideia de produtividade, começaram a ficar mais aceleradas. Sim. Entramos numa era do conhecimento. Só que na era do conhecimento, da internet para cá, a informação ficou muito rápida. Então, qualquer profissional hoje, independente da área,
independente da área. Informação hoje é muito rápido. Então, você vê uma matéria hoje, uma pesquisa hoje, na minha área, pelo menos, eu vejo uma pesquisa hoje, daqui uma hora, com outra pesquisa. Quando eu fiz faculdade, eu fiz psicologia na Universidade de São Marcos, eu lembro que internet você tinha que ir lá na biblioteca da universidade para poder usar. E era matéria de 1 mês atrás, 2 meses atrás. Hoje, meia hora tem uma, daqui uma hora tem outra. Então, para você poder se atualizar, a leitura dinâmica, ela entra exatamente nisso. Você vai ter muito mais produtividade, vai ter muito mais rápido, você consegue acompanhar hoje as informações e gerar conteúdo dentro da tua mente, né? E quais são os resultados que você espera, assim, ver os seus alunos com os cursos que você leciona? Há 20 anos, eu tenho uma filosofia. Já fiz diversos cursos, eu tenho mais de 40 formações. Eu sempre pensei assim, poxa, eu estou aqui, imagina se sou eu ministrando, eu queria que fizesse dessa forma. Então, hoje, o que eu busco dos meus alunos? O melhor de cada um deles. Eu quero que eles entendam, não só, mas um curso de liderança que nós temos, um curso de leitura dinâmica, de memorização, um curso de mapas mentais. A ideia é que cada um desses recursos que ele aprenda venha se transformar em uma filosofia de vida para ele. Então, eu tento extrair de cada pessoa o melhor que ela tem. Ela vai desenvolver uma habilidade, talvez que o outro vai ter um pouco mais de dificuldade, o outro vai se desenvolver mais, mas talvez aquele resultado que ele teve foi o melhor que ele pôde buscar. Eu tenho alunos, por exemplo, que terminaram o curso numa mesma turma, 2.000 palavras por minuto, 1.500 palavras por minuto, e um outro 700, 600, mas foi o melhor dele. Então a pessoa, durante o treinamento, ela consegue descobrir o seu próprio potencial. Então isso é maravilhoso, isso é fantástico, né? Então a pessoa não trabalha com promessas. Então ela tem um objetivo, ela sabe, poxa, no começo do treinamento a gente faz um trabalho semanal e durante as mentorias a gente busca reforçar essas ideias, né? Esse pensamento, as camadas fortalecedoras dentro da mente dela e gerar muito mais valor. Então ela descobre que, poxa, eu vou ler esse livro aqui, um exemplo, em 2 horas, eu li antigamente em 1 mês. Esses dias eu brinquei com um aluno, eu falei, eu sou uma pessoa que eu amo ler. Eu já fui expulso da Siciliano, literalmente expulso, porque eu estava abrindo o livro lá e lendo. E daí eu falei para ele, eu já cheguei a ler 6 a 7, 10 livros por semana. Quando eu vi, alguns anos atrás, que o Bill Gates lia 6 livros por dia, eu falei, eu quero bater esse cara. Os filhos dele, ele falou o seguinte, antes de eles terem videogame ou computador, eles vão ler livros. Então, ele ensinou isso a eles, né? Então, é nisso que eu me espelho, né? Então, eu busco boas referências e falo, é possível, né? Eu gosto de pegar um livro, por exemplo, hoje eu tenho muitas estratégias, né? Então, eu crio algumas estratégias. Eu leio 3 livros num dia, por exemplo, mas eu pego 100 páginas de um, 100 de outro e 100 de outro. E agora eu também queria que você falasse um pouquinho sobre a função de palestrante, que você também tem essa profissão. Eu queria que você falasse um pouco das funções e como que você se formou palestrante. Tudo começou há 20 anos atrás, né? Eu trabalhei durante muito tempo em concessionária de veículos. E ao mesmo tempo dava aula. Não era assim, eu trabalhava em concessionária de veículos e e todo mundo falava, você tem que ler muito, e eu não gostava de ler. Deram um livro para mim chamado Sucesso, está em suas mãos, inclusive de um palestrante chamado Rodrigo Cardoso, e eu já estava com esse livro há 4 meses para ler. E não tinha saído do 2º capítulo, te juro. E ele falava muito sobre leitura dinâmica. Aí eu falei, poxa, naquela época a gente não tinha internet. Então era lista telefônica. Eu fui procurar alguns lugares para saber do curso, né? O que eu fiz? Eu liguei em alguns lugares, acabei deixando a ideia de lado e saindo de casa eu vi uma faixa, li um livro de 300 páginas de uma aula. E eu morava aqui na Praça da Árvore, em São Paulo, na Rua Caramuru 1032, e a escola era no 475 da Rua Caramuru. Quando você pensa em algo, as coisas podem vir até você também. E daí, fiz o curso lá. E me desenvolvi bastante nessa área, foi quando eu comecei, isso em 98. E daí eu tinha um gerente nessa concessionária que ele
eu admirava o jeito que ele falava, as palestras, a forma que ele se vestia. E uma vez ele falou assim, ó, eu cheguei nele e falei assim, eu queria aprender a falar em público. Assim como você faz para 100, 200 pessoas. Ele falou, você vai fazer o seguinte, pega um livro, vai para a Praça da Sé, eu já tinha terminado o curso de leitura dinâmica, e lê esse livro em voz alta. Eu fui. Aí o que eu tenho a perder? Nada, né? Peguei um livro, chamei um amigo, um outro vendedor, falei, na hora do almoço, trabalhava no Jabaquara, falei, vamos até lá. Nossa. Fui lá na Praça da Sé e comecei a ler o livro em voz alta. Ó, eu tive uma plateia de 2 bêbados e uma mulher que... Foi minha primeira plateia. É, muito, muito legal. E daí, eu trabalhei um tempo ainda, fui até gerente, meu trabalho foi como gerente da Honda, e saí, fiquei só como instituto. Falei, bom, agora, do treinamento, eu vou dar um passo para as palestras. Eu não quero um tipo de palestra que seja só uma palestra, sei lá, motivar uma pessoa e que ela na palestra, ela, sabe, o grau de motivação dela vem aqui, depois, nos dias, ela cai. Não, eu quero trabalhar algo que impacte ela. E eu fui estudar muito sobre área comportamental, inteligência emocional, né? Me formei em programação neurolinguística, fiz 2 formações na época, falei, bom, agora estou pronto para começar. Eu comecei a fazer palestras na área comportamental. E até um pouco antes da pandemia, a gente já estava fazendo as palestras aí para 100, 200, 300 pessoas, até mais. Já aumentou o público, né? E não, era mais de bêbado. E sempre gostei dessa área comportamental, sabe? Fazer com que a pessoa, ela saia de um estado, ela se conheça e ela saia dessa palestra transformada, né? Ela provoque ela mesma, descubra do que ela é capaz e provoque mudança. Então, isso daí é impagável. E já fazem aí mais de 10 anos fazendo de palestra. Paulo, então agora para a gente finalizar, eu gostaria que você desse algumas dicas para os alunos do SEAB sobre técnicas de leitura dinâmica e memorização que seriam ideais para os estudos. Primeira coisa que a pessoa precisa ter em mente é ter um objetivo claro. Hoje eu vejo nas pessoas, elas pegam um livro, simplesmente já começam a ler. Eu estou estudando, estou fazendo curso, e é na área de aviação, né? Sim. Vou pegar o material e vou começar a estudar. Tal, e começa a estudar. Só que qual o objetivo que ela tem? Passar na prova. Então ela tem que mudar esse pensamento, ela tem que mudar o que ela quer. O que eu quero aqui? Tudo que eu estou estudando, o que é importante, o que não é. Meu cérebro, ele memoriza aquilo que tem importância e que tem significado. Então, cria uma importância para cada conteúdo que ele está estudando, impõe um significado, algo que para ele mostre realmente o porquê ele precisa daquilo. Criar uma estratégia de estudo com horário certinho, sabe? Não pegar, vou ficar estudando o dia todo, que nem um louco. Não, o que ele vai fazer? Separa lá 2 horas por dia, preferência na parte da manhã, se ele conseguir. Estuda durante 50 minutos, pausa durante 15, 20 minutos, volta a estudar. E ele também, uma outra dica é se espelhar nos melhores. Quem são os melhores? Não só na área dele, mas em outras áreas, o que eles fazem. E isso aí ele se moldar em cima disso daí e mudar as camadas que ele tem. Tirar as crenças limitantes, sabe? Poxa, é difícil, é muito conteúdo, é muita informação, será que a prova é difícil? Ele começar a criar crenças fortalecedoras. Essas crenças vão levar ele de encontro ao objetivo dele. O objetivo não é só passar a prova. O objetivo qual que é? Ser um comissário, é ser um piloto. Esse é o objetivo. O objetivo não é a prova. A prova é só o caminho, é a meta. Então, ele mudar a chave de pensamento. Paulo, muito obrigada pelas suas dicas, por passar um pouquinho da sua experiência para nós. Foi muito legal a conversa com você e muito boa sorte na sua carreira. Obrigado, Laís. Tudo de bom para você. Gratidão. E aí que você tenha, sabe, muita energia positiva, muitas coisas boas e que alcance seu estado de vida ideal. Bom, pessoal, o que vocês acharam desse bate-papo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre essa conversa e também se você tiver uma sugestão para um novo tema. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os nossos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau!